acesso ao próprio inconsciente. Knox, como psicanalista, dá a definição de consciente e inconsciente coletivo para as Na pessoas? verdade, eu ia comentar sobre isso. O que a gente está fazendo aqui é pegar uma coisa muito profunda ou técnica do assunto e tentar expor para a maioria das pessoas. Então, você não precisa se sentir mal se você não entender isso aqui, porque tem muito chão para se cobrir até chegar aqui, sabe? Então, vamos tentar explicar o porquê tem essa divisão consciente, inconsciente, por aí vai, né? Então, a psicologia antigamente ela não reconhecia o inconsciente. E é bem engraçado, porque hoje em dia a gente ouve do inconsciente de forma tão normal, às vezes, que nem parece que faz sentido pensar que o inconsciente não existia. Mas houve uma época da nossa história em que a psicologia moderna, assim, a psicologia mainstream, sabe, a principal, a popular, não aceitava a ideia de que existia um inconsciente, ou seja, forças na mente do homem que fazem ele se mover da qual ele não sabe que existe. O inconsciente, ele possui duas formas de ser visto, ou duas definições, e a gente vai encontrar um monte de problemas técnicos aqui se a gente tentar ir muito a fundo, e eu não vou tentar aderir eles aqui. Com isso fora do caminho, o inconsciente de uma pessoa contém tudo aquilo que ela não conhece, tudo aquilo que tudo que move ela, o que move você a fazer o que você faz, a sua motivação em si, as coisas que você não controla, suas emoções, suas memórias que você perdeu acesso, seus sonhos. Eu falo sonhos tanto seus objetivos quanto os sonhos que você tem enquanto dorme. E então o seu inconsciente é uma coisa muito grande. Existe a analogia do iceberg, né, onde o consciente é a parte de cima do iceberg e embaixo da água, onde não é visto, é o inconsciente, muito mais profundo, muito maior. Outra forma de dizer isso é que o seu consciente é como o topo de uma árvore e o seu inconsciente é as raízes debaixo da terra, escondidas. Então, inclusive na vida do Jung, né, e na vida de literalmente qualquer psicanalista, eles se dedicaram a entender a natureza do inconsciente, a entender o desconhecido da mente humana. De certa forma, eles estão sendo o que a gente chama de psiconautas, exploradores da psique, tentando ir no desconhecido e descobrir aquilo que a pessoa não descobria e ela não sabia. Então, a NI é sobre o que eu quero para o meu futuro, aquilo que ainda não chegou, que eu não conheço ainda. É bem interessante. A NI é sobre obsessão ou hiperfoco. Uma pessoa que é usuária de NI, ela possui os seus talentos. NI pode ser dito como talento, porque são interesses pré-programados na pessoa que ela segue e ela sente uma obsessão tão forte por fazer aquilo que ela hiperfoca. Ela faz aquilo sem parar, de forma, você pode dizer, até autodestrutiva. Imagina passar 10 horas todo dia sem ir ao banheiro, sem comer, fazendo o que você ama. Por isso que a gente tem que aprender a controlar a paixão da NI, ou saber formar ela, porque muitos usuários de NI nem sabem a paixão deles, aquilo que eles gostam tanto de fazer. Além disso, a NI é uma função de velocidade e mudança, eles precisam de constante mudança e eles aprendem as coisas muito rápido, mas eles esquecem muito rápido. Então, um usuário de SI, ele demora para aprender, mas quando aprende, dificilmente esquece. Enquanto usuários de NI, em geral, eles aprendem rápido por causa do talento, mas se eles não praticarem aquilo, se eles não repetirem aquilo, eles esquecem, tanto rápido quanto aprendem. E por fim, a NI é sobre o desejo, o impulso, porque a gente tinha dito antes que essa é a manifestação do impulso, a NI é a origem do impulso, é o que eu quero fazer, o que eu desejo, o que eu tenho vontade de fazer. E a NI se trata de abstrair, como está escrito aqui, e reduzir a realidade na sua essência. O que, é que eu quero dizer com isso, né? Existe a filosofia de Platão, platonismo, isso aqui já é meio avançado, mas é como se tudo que existisse possuísse uma essência, uma espécie de coisa não dita, coisa que não aparece, que é a alma daquela coisa. Digamos, a essência de uma garrafa, a essência de uma cadeira. E essa coisa é reconhecida por nós, mesmo que a gente não reconheça conscientemente, é algo inconsciente.
Como é Sim, que você sabe? eu vou dar um exemplo. Eu posso dar um exemplo? Desculpa de interromper. Claro, Como claro, manda. perceber isso na prática, nos usuários GNI? Em todo o tempo que eu convivi com o Knox, uma coisa que eu sempre admirei que ele conseguia fazer muito bem era relacionar um conceito com outro mais profundo. Tipo, e esses dias a gente estava conversando sobre isso. Tipo, ele relacionava o conceito do inconsciente e ele descobria que tinha relação com o espírito. Não que necessariamente exista espírito ou não, mas é como se eles entendessem essas relações, essa origem mais profunda das coisas. Quando ele falava sobre a intuição extrovertida, ele associava a alma. Então, essas associações, se você. Ó, gente, não adianta, é só convivendo com o usuário de N alta para você perceber isso. Muitos de vocês assistindo, vocês talvez não estejam entendendo, mas se vocês têm pessoas que convivem, vocês vão percebendo isso em específico. Tanto é que os usuários GNI, eles são os mais raros. Sim, pela estatística Do do Instituto lá MBTI. de MBTI. Olha, Exatamente. para ser Mas honesto, eu não confio na estatística do MBTI. Eu não sei quais os tipos mais raros. Eu sei que tem uns mais raros que outros, mas eu não consigo dizer com certeza se é NI alto que é mais raro. Então não confie nas estatísticas do MBTI, por favor. Ah, sim, é sobre você entender a essência das coisas. E eu ia dar um exemplo. Como é que você sabe que um cavalo é um cavalo, por exemplo? A gente geralmente aceita essas coisas por garantido. Tipo, é óbvio que é um cavalo. Mas você já parou para se perguntar como você identifica as coisas? Qual é o processo mental? Qual é a mecânica que está acontecendo aí? O que está acontecendo é que você, na sua vida, viu vários cavalos, ou até um. E você formou uma memória, uma impressão daquele cavalo. Em algum momento da sua vida, você abstraiu aquilo e você foi capaz de ver outros cavalos e reconhecer que eles também são, mesmo que eles não sejam iguais em aparência. Porque na forma dele ou na natureza dele, você viu alguma similaridade. Forma e natureza. sim, é tudo coisa muito doida. Enfim, eu diria que é isso que a gente tem para dizer sobre NI agora. Se eu Sim, fosse dizer mais, eles mudam muito rápido, como eu falei. Então, eles são o contrário de consistência. SI é consistência, é regularidade, enquanto NI é irregularidade, inconsistência. Por isso, muitas vezes, vocês encontram usuários de NI dizendo que eles mudam de interesse muito rápido, o que não é mentira, porque eu entendo de onde a pessoa está vindo, mas se você analisar mais a fundo, na verdade, o que está acontecendo é que você tem uma grande área de interesses e você só está pulando entre eles. Você não está reduzindo eles a uma essência, a uma ideia só. Ainda está na multiplicidade. sim. Enfim. Uma coisa que eu queria falar, o usuário de NI alto, eles também, quando eles vão explicar alguma coisa, eles não, eles, tipo, geralmente partem para aprofundamento. Eu acho que vocês conseguem perceber isso no Nox. Quando ele vai falar algo, ele já começa a se aprofundar, sabe? Isso é uma característica que você percebe nos usuários GNI alta também. Agora vamos falar de NE. Então, NI é acesso ao próprio inconsciente, a NE é acesso ao inconsciente coletivo, ao exterior, ao coletivo, entende? Extroversão, coletivo, introversão, eu, indivíduo. O inconsciente coletivo é muitas coisas e é um assunto bem carregado assim, só para a gente destrinchar aqui. Então, para tentar resumir, NE é um acesso ao que ninguém tem noção que existe, entre aspas, mas ao mesmo tempo ele está mais perto daquilo do que os outros. Então, imagine uma pessoa de que, de alguma forma, ela consegue botar a voz de muitas pessoas, as vozes caladas nas suas mentes, as vozes que dizem alguma coisa, que questionam, que se indignam ou que procuram algo. É como se os usuários de NE tivessem a capacidade de dar voz àquilo que ainda não foi percebido coletivamente. A mesma coisa com o NI, é tipo, dar voz ao meu inconsciente, aquilo que eu ainda não percebi sobre mim mesmo. A gente pode falar que essas funções são mais sobre a transição do inconsciente para o consciente, porque isso aqui é um processo em movimento.
vocês não podem cometer o erro de olhar para esse sistema e para essa tipologia como algo fixo, como algo parado. Uma função está interagindo com a outra, elas giram entre si, uma manda algo para outra, que manda para outra, num processo sem fim. Então, se eu tentar prender essas funções com definições muito enquadradinhas, onde uma não vai para a outra, a gente consegue um sistema que não é dinâmico, e nossa mente é dinâmica. Por isso essa dinâmica aqui de inconsciente se tornando consciente. Sim, Um outro ponto, não, quer falar? você poderia falar um pouco sobre o inconsciente coletivo de uma forma, assim, direta, que as pessoas consigam entender? Então, o consciente coletivo é o que todo mundo conhece e todo mundo vê. É o óbvio, sabe? Aquilo que se vê de primeira vista, muitas vezes. E o inconsciente coletivo se trata de uma espécie de... É um conceito, existem muitas visões sobre o que ele é. Eu vou dizer o que eu acredito. Eu acredito que o inconsciente coletivo é uma dimensão da realidade da qual a gente não tem acesso direto e ela se manifesta através de símbolos, sonhos, arquétipos, possibilidades. Ele é sobre perceber possibilidades, o que ainda não aconteceu, mas pode acontecer. E o inconsciente coletivo é onde essas coisas se localizam, essas coisas abstratas, sabe? É o mundo abstrato exterior, o mundo das ideias. Sim, então geralmente você vê o quê? Sempre quando eu vou tipar uma pessoa, ou tipar e descobrir o tipo de alguém, eu já mando para a pessoa assim, quando eu percebo que ela pode ser intuitivo, extrovertido, alto. Você a maior parte do tempo fica pensando em tudo que pode acontecer? Isso pode dar nisso, pode dar aquilo, pode significar aquilo, pode ser aquilo. Se eu fizer isso, vai dar nisso, 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 nisso. Se fulano fizer isso, vai dar nisso, 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 nisso. Pode dar tudo, pode acontecer tudo. A NE, ela é sobre possibilidades. A maior parte do tempo, os usuários de intuição extrovertida alto ficam pensando em tudo que pode acontecer, sabe? E a diferença da NI para a intuição extrovertida é justamente que eles conseguem expandir isso para o futuro de outras pessoas. Tanto é que eles podem ser muito bons conselheiros, porque eles conseguem ver as possibilidades do futuro, tudo que pode acontecer, sabe? No futuro de todo mundo. Se João fizer nisso, pode dar naquilo, pode dar aquilo, pode dar aquilo, pode dar aquilo. E a intuição extrovertida é sobre isso também. Você quer continuar com a imaginação? Isso aí, sim. Uhum. Então, a NE é a imaginação de uma pessoa, a capacidade de mentalmente construir imagens, sabe? Vocês sabem o que é imaginação, eu não vou ter que explicar, não é? Bem, eu ia comentar mais algo sobre NE, mas eu acabei esquecendo, então eu vou para o próximo ponto. A NE é desejabilidade, porque a gente não estabeleceu que NI é desejo e uma função extrovertida e a introvertida se encaixam, elas se complementam, uma atrai a outra. Usuários de NE querem ser desejados e usuários de NI oferecem esse desejo a eles, oferecem essa coisa tipo, olha, eu quero estar com você, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu quero fazer junto de você. Então, a gente pode dizer que usuários de NE querem ser queridos, querido de querer, sabe? Queridos. Então, eles não só são assim, né? Eles atingem essa desejabilidade através da sua percepção de possibilidades, através da sua capacidade de se adaptar aos interesses dos outros, a sua capacidade de ver caminhos para os outros, opções para os outros, porque os usuários de GNI, eles, na maioria, principalmente os concretos, não conseguem ver suas opções do futuro. Tipo, o que é que eu faço? Quais são minhas escolhas? Qual é o meu caminho para frente? Eles não sabem. Então, eles precisam de um usuário de NE dizendo, olha, se você fizer isso, essa consequência ruim vai acontecer. NE é noção de consequência. Se você fizer isso, essa consequência boa vai acontecer. E os usuários de NE estão aqui para dar liberdade. Porque NI é a função da liberdade, é a função do quero fazer o que eu quiser. É mais o mundo se adapta a mim, não eu me adapto ao mundo. Se eu me adapto ao mundo, é NE e SI. E, por fim, a NE, como está aqui, ela encontra e conecta tudo aquilo que é parecido, por alguma similaridade simbólica. Ou seja, metáfora, analogia. Então, uma metáfora, vocês devem saber o que é. Tem muitas metáforas que existem por aí. Por exemplo, tem umas mais conhecidas, tem umas menos conhecidas. Eu vou dizer um exemplo.
não confundir o mapa pelo território. Ou seja, não confundir o mapa que você desenhou de algo, o modelo que você criou de algo, pela coisa que você tentou estudar, sabe? Você não confunde o representante pelo representado. O mapa é uma representação, ele não é o território. Isso é uma analogia, é uma metáfora. E nossos sonhos são cheios disso. O Jung, ele foi um usuário de NE. Por isso ele viu tantas similaridades simbólicas nos sonhos das pessoas. Ele viu tantos padrões nas coisas. Ele conseguia ver a similaridade que a simbologia contém. Simbologia funciona assim. Eu consigo pensar em algum exemplo, talvez, de simbologia aqui e agora. Por exemplo, a cruz. Sabe a cruz, aquele símbolo cristão? A cruz é literalmente um homem palito. É um homem assim com os dois braços esticados para os dois lados. Não tem conexão mais fácil. Muita gente conhece esse símbolo. Agora, os mais desconhecidos, conexões mais desconhecidas, são os que realmente interessam a gente aqui, eu diria. Eu não vou entrar em simbologia. Enfim, vamos pro próximo? O tempo tá corrido. Antes eu queria complementar com uma coisa. Você não sabe se você é usuário de intuição extrovertida ou intuição introvertida. Você quer uma forma rápida de diferenciar, ainda que de fato você tenha que se aprofundar muito, porque isso pode ser confuso na vida de vocês. O usuário de intuição extrovertida é indeciso, não sabe o que quer, praticamente. Considera todas as possibilidades, mas não tem nenhum... eu vejo muitas opções, mas eu não sei qual eu quero. Exatamente, É muito sabe? comum, E né, o usuário de... Foi mal. É Sim. muito comum você chegar no usuário de NS e perguntar o que é que você quer fazer, o que é que você prefere. Ele, qualquer coisa serve. Qualquer coisa. É Sim, engraçado eu isso. preciso de alguém para me mostrar o que a gente vai fazer. Diz o que você quer fazer. E o usuário de NI vai falar, então a gente vai fazer isso. E toda hora o usuário de NI, ele tá levando a pessoa para fazer alguma coisa, porque o usuário de NI sozinho, ele não tem esse desejo, porque essa concepção de desejo é da NI. A NI, quanto mais alta a NI, mais você sabe o que você quer. Não só no momento, mas para sua vida toda, para o seu futuro, sabe? Essa é a diferença.